Não se pode tratar uma reforma da Previdência sem considerar o conjunto das desigualdades e disparidades sociais. Bem, a reforma da Previdência foi apresentada pelo governo Bolsonaro. É uma reforma contra os mais pobres e que dissocia o tema teórico do conjunto da economia. Outro ponto relevante da reforma é a idade mínima para se aposentar, 65 anos o homem e 62 anos a mulher. E, paralelamente a isso, foi acabado com a aposentadoria por tempo de contribuição, que era, no caso, 30 anos a mulher e 35 anos o homem. Isso vai trazer uma série de prejuízos, porque do ponto de vista demográfico, nós temos regiões em que o trabalho rural ele é mais intenso, as pessoas tendem a se aposentar um pouco mais cedo, a expectativa não é tão alta, e isso pode ser muito cruel com a população mais pobre. A reforma tende a passar de um sistema onde há uma solidariedade entre as gerações para um mecanismo onde você se torna um agente que investe numa capitalização para ter sua previdência, para ter sua aposentadoria. Você terá cada vez um menor número de pessoas trabalhando e mesmo entre aquelas que trabalham, devido à existência de trabalhos intermitentes, essas pessoas não contribuirão ao longo do tempo de forma constante, então isso dificultará a aposentadoria. Nós temos uma série de outros problemas, além do tempo de contribuição, como, por exemplo, a questão das alíquotas. Elas são progressivas, isso você poderia verificar num primeiro momento que é uma forma de equidade, porque quem ganha até um salário mínimo, por exemplo, a alíquota vai passar de 8% para 7,5%. Quem ganha mais, essa alíquota vai chegar a um pouco mais de 16%. Mas o governo foi eleito com a proposta de não ter aumento de tributos. E isso, na verdade, vai trazer um aumento de arrecadação. Então, é um contrassenso. Se o Estado está precisando arrecadar mais, existem formas alternativas e não você mudar tão somente o sistema de previdência para que você possa corrigir essas distorções. O sistema financeiro, a taxação de lucro, existem outras medidas antigas que têm sido propostas por vários grupos políticos e o governo quis mexer, né, no trabalhador, aquela pessoa que tinha uma expectativa de vida, que já tinha um tempo de contribuição considerável e as regras do jogo vão mudar. O próprio relatório da semana passada da Organização Internacional do Trabalho mostrou o percentual de pessoas que trabalham em relação às que não trabalham está diminuindo. Então é um fato também geracional de que haverá menos pessoas trabalhando, inclusive camadas qualificadas serão expulsas, como já tem médico cardiologista sendo demitido de hospital, sendo substituído por telemedicina. Segundo aspecto, quer dizer, é óbvio, se os idosos vão crescer em proporção e eles vão ser abandonados por esse processo de repartição, nós teremos uma camada de idosos miseráveis se suicidando ou buscando ser presos, como no Japão, ou se suicidando, como no Chile. Além disso, você esquece que os idosos não são simplesmente um gasto, eles não podem ser contados como uma despesa. Os idosos representam uma importante parcela do mercado consumidor interno. Essa parcela, ao ser beneficiada pela aposentadoria, mantém a gigantesca parte da economia funcionando e esse mecanismo é necessário para a preservação do próprio emprego. Então, o idoso não é alguém que recebe o dinheiro e faz esse dinheiro se liquefazer. É um dinheiro que evapora no ar, não. Ele entra na economia real e faz a economia real funcionar. Há muita política em jogo nessa propaganda de reforma da Previdência, né? Existe o gasto público no Brasil, você pode colocar que há um excesso de gasto público, inclusive não está sendo tocado, a gente está mostrando um modelo deficitário, um gasto excessivo, e aí a gente está sempre buscando retirar direitos, a gente está sempre buscando sugar mais de quem precisa, do trabalhador, aquela pessoa que já passou anos contribuindo para o Estado. A gente está querendo enxugar os cofres do Estado a partir do sistema
Porque ele tem por objetivo o bem-estar social. O objetivo da Previdência, que está na Constituição, é o bem-estar e justiça social. Então você quer primeiro mexer no bem-estar social, enquanto que o Estado poderia economizar com veículos, com privilégios para parlamentares. Os parlamentares, diferentemente do que foi dito aqui pelo Rodrigo, está lá no ponto 96 da reforma, que é o seguinte: os atuais titulares de mandato eletivo poderão permanecer vinculados ao regime de previdência das casas parlamentares. O único condicionamento foi que ele colocou a idade mínima. Mas todo o restante da reforma não está prejudicando quem tem mandato eletivo. Então a reforma não está pegando os políticos. Então, ou seja, quem está decidindo sobre a reforma não vai ser afetado pela reforma. Então o sistema... Por que você, por exemplo, não tocou em nenhum ponto sobre aumento de contribuição previdenciária por empregador? Você coloca para o trabalhador, né? Agora, mexe na alíquota do empregador para ver se não tem um pulo, né, ideológico contrário à reforma. Enfim, existem muitos pontos. Pensão, ela vai ser reduzida a 50%, mais 10% por beneficiário. Então, é uma redução drástica. Ela acaba com a acumulação de aposentadoria e pensão. Ou seja, são muitos artigos que podem ser combatidos, ser discutidos. E, num primeiro momento, tenho que me posicionar contrário, né? Eu acho que o governo colocou uma reforma para que ele pudesse negociar no Congresso Nacional. Então, colocou o mais duro possível. Mas eu também não me surpreenderia com esse governo se ela fosse aprovada nos moldes que está. A gente não pode permitir que ela seja aprovada como foi posta.